Você já teve uma conversa inteira na sua cabeça que nunca aconteceu? Você imaginou o que a pessoa ia falar, pensou no que responderia, imaginou ela ficando com raiva, indo embora ou até deixando de falar com você. Só que existe um detalhe, e nada disso aconteceu. Mesmo assim, você ficou irritado, ansioso ou até perdeu o sono por causa de uma situação que só existiu na sua cabeça. E aí vem a pergunta: se você sabe que aquilo é imaginação, por que seu corpo reage como se fosse real? Por que sua mente cria problemas antes mesmo que eles existam? E talvez o mais interessante seja entender por que algumas pessoas fazem isso o tempo todo. Alguém demora para responder uma mensagem e sua cabeça começa: será que aconteceu alguma coisa? Será que eu falei algo errado? Será que essa pessoa está chateada comigo? Quando você percebe, já criou uma história inteira. Você imagina a conversa, pensa no que deveria responder, imagina a reação da outra pessoa e, de repente, está emocionalmente dentro de uma situação que nem começou. Mas por que fazemos isso? Uma das razões é simples: sua mente não gosta de incerteza. Quando alguma coisa parece imprevisível, o cérebro tenta antecipar. É como se dissesse: vamos imaginar isso agora. Assim, se acontecer depois, eu já estou preparado. E isso pode até ser útil. Pensar em uma conversa difícil antes dela acontecer pode ajudar. Imaginar um problema pode fazer você encontrar uma solução. O problema começa quando isso deixa de ser preparação e vira uma tentativa de controlar o futuro. Você imagina uma possibilidade. Depois outra. Depois outra. E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? E se tudo der errado? Até que chega uma hora em que você não está mais tentando resolver nada. Está apenas tentando não ser pego de surpresa. E talvez essa seja a parte que você nunca percebeu. Talvez você não esteja tentando prever o futuro. Talvez esteja tentando se sentir seguro. Porque existe uma pergunta ainda mais profunda: o que você acha que aconteceria se não estivesse preparado? Talvez você tenha medo de não saber o que dizer. De ser rejeitado. De parecer fraco. De perder alguém. Ou simplesmente de não conseguir controlar a situação. Então sua mente começa a ensaiar. Você ensaia conversas, brigas, rejeições e despedidas. Tudo antes de acontecer. Como se sofrer um pouco antes pudesse fazer a dor doer menos depois. Só que existe um problema e, às vezes, você acaba sofrendo duas vezes. Primeiro na imaginação. E depois, se aquilo realmente acontecer, na vida real. E o pior: às vezes nem acontece. Você perdeu o sono, ficou irritado, mudou seu comportamento, passou horas pensando e no final, nada aconteceu. Mas naquele momento, sua emoção era verdadeira. Porque seu cérebro não precisa de uma situação real para provocar uma reação. Uma possibilidade já pode ser suficiente. É por isso que você pode ficar com raiva de alguém por algo que essa pessoa nunca disse. Pode sentir medo de uma rejeição que nunca aconteceu. Pode até se afastar de alguém por causa de uma situação que você imaginou. E aqui aparece algo ainda mais profundo. Talvez esses cenários revelem menos sobre o futuro e muito mais sobre aquilo que você teme. Se você imagina constantemente alguém te abandonando, talvez exista um medo maior por trás, o medo de não ser suficiente. Se você imagina discussões o tempo todo, talvez tenha medo de não saber se defender. Se imagina pessoas julgando você, talvez se preocupe mais com a opinião dos outros do que gostaria de admitir. Percebe? Os cenários parecem falar sobre o futuro. Mas muitas vezes estão falando sobre você. Sobre seus medos, suas inseguranças e aquilo que você tenta evitar. E talvez seja justamente por isso que eles parecem tão reais. Sua mente está tentando proteger você. Só que existe uma ironia nisso: quanto mais você tenta se proteger imaginando tudo que pode dar errado, mais tempo passa vivendo coisas que nem aconteceram. Você está sentado no seu quarto. Está tudo quieto. Nada está acontecendo.
Mas dentro da sua cabeça, você já discutiu, já foi rejeitado, já perdeu alguém e já imaginou o pior. E seu corpo reage a tudo isso. Por isso, da próxima vez que perceber que está criando uma história inteira na cabeça, não tente simplesmente parar de pensar. Faça uma pergunta simples. Isso está acontecendo agora? Não amanhã. Não semana que vem. Agora. Isso está acontecendo agora? Se a resposta for não, talvez você não precise continuar aquela história. Porque imaginar alguma coisa não significa que ela vai acontecer. Pensar em um problema não significa que você precisa resolvê-lo agora. E sentir medo de alguma coisa não significa que você precisa sofrer antes dela existir. Você não precisa vencer uma discussão que ainda não aconteceu. Não precisa se preparar para uma rejeição que talvez nunca venha. E não precisa sofrer uma perda antes de perdê-la. Você não consegue controlar tudo o que vai acontecer. Mas também não precisa. Quando alguma coisa realmente acontecer, você vai lidar com ela naquele momento. Talvez você não saiba exatamente o que fazer. Talvez erre. Talvez fique nervoso. Mas vai descobrir. E talvez seja isso que sua mente precisa aprender. Você não precisa ter todas as respostas antes que a vida faça as perguntas. Porque algumas das coisas que mais cansam sua cabeça talvez nunca aconteçam. E enquanto você está ocupado vivendo possibilidades dentro da sua mente, a sua vida real continua acontecendo. Talvez o objetivo não seja fazer sua mente parar de imaginar. Talvez seja perceber quando ela está tentando proteger você de uma ameaça que nem chegou. E então voltar. Voltar para o que está acontecendo agora. Porque nem toda história que sua mente conta merece ser vivida.